Fala aí, meus amiguinhos aí do Colégio Galoá, tudo tranquilo? Bom, vamos fazer mais 3 problemas agora da apostila de vocês. Aliás, o último é um exercício importante, não está na apostila, mas para vocês aprenderem um detalhe muito legal sobre a conservação de energia, envolvendo também as leis de Newton, beleza? Então vamos lá, 3 problemas top das galáxias. Vamos lá, bons estudos! Bom, exercício tarefa número 1, da página 404. Olha, uma situação muito cobrada nos vestibulares, por isso que eu escolhi esse problema. Um adolescente de massa igual a 70 quilogramas está se divertindo pensando que é Tarzan, o rei das selvas. De um barranco cuja altura em relação ao nível da água de um lago é 8 metros, ele se deixa cair, segurando a extremidade de uma corda ideal, cujo comprimento é de 6 metros. A outra extremidade da corda inextensível está amarrada ao galho de uma árvore. Observe a figura. Na posição A, a corda se encontra na horizontal e na B, na vertical. A posição C indica o ponto em que o adolescente mergulha no lago. Considere o sistema conservativo e adote a gravidade 10. Então, vamos responder. O primeiro item, por sinal, é bem tranquilo, né? Ele pergunta quanto que é a medida da altura H1. Já coloquei aqui, ó. Veja, se a altura H0 é 8 metros dada no texto e o tamanho da corda é 6 metros, então a diferença 8 menos 6, 2 metros, então esse item correto. Agora, a velocidade do adolescente na posição B possui qual valor? Bom, aí entra a conservação de energia para esses movimentos curvilíneos, né? Ele mesmo fala que é conservativo, então o que você vai dizer? Que a energia mecânica na posição A deve ser igual à energia mecânica na posição B. Nosso intuito é achar a velocidade na posição B. Lembra que a energia mecânica, você precisa de uma referência para medir a energia potencial gravitacional. Eu estou usando uma referência que passa pelo ponto B, tranquilo? Então, essa aqui é a minha referência. Por isso que no ponto A, eu tenho uma energia potencial gravitacional e eu vou usar como altura a altura do ponto A até o ponto B, que vai dar 6 metros, tranquilo? E aí no ponto B, se eu estou exatamente em cima do referencial que eu escolhi, eu então desprezo a energia potencial gravitacional. Então no ponto B eu só vou ter energia cinética. Entenderam? O referencial para medir a energia potencial gravitacional pode ser onde você desejar. A grande maioria prefere deixar o referencial embaixo. Não tem problema nenhum. Se o seu referencial fosse embaixo, no ponto A, você teria potencial gravitacional com altura de 8 metros. E no ponto B, você teria, além da energia cinética, uma potencial gravitacional com altura de 2 metros. Tranquilo? Então, você pode passar o seu referencial onde você achar mais fácil. Gente, é só colocar os valores, né? A massa aqui é cancelada, não depende da massa. Gravidade 10, a diferença de altura 6, achamos a velocidade raiz quadrada de 120 metros por segundo, aproximadamente 11 metros por segundo. Quando multiplica por 3,6, aproximadamente 39 km por hora. Então esse item está correto. Pessoal, legal? Agora, olha como é que esse problema é importante para vocês treinarem em aulas passadas. Ele pergunta o valor da tração na corda, no ponto B. Para calcular o valor da tração, veja o que nós devemos fazer. Aqui nós temos a tração para cima e a força-peso do rapaz para baixo. E todo movimento curvilíneo tem uma resultante de forças que aponta para o centro, que é o que nós chamamos de força resultante centrípeta. Então vai ficar tração menos o peso, é a força centrípeta. Pessoal, a tração só tem o mesmo valor do peso se tivesse em equilíbrio, se a pessoa tivesse parada. Como ela está em movimento, a tração então é um valor maior do que o peso, que permite ele mudar a sua direção da velocidade. É a tal da força centrípeta. Bom, então tração menos mg é igual à força centrípeta, que é a massa, vezes a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta v quadrado sobre o raio. Colocando os valores, pessoal, cuidado para não cortar a massa aqui, né? A massa não pode ser cortada, substitui o valor, ó. A massa 70, gravidade 10, então o peso é 700, massa 70. E como a velocidade aqui é raiz quadrada de 120, ao quadrado, some a raiz. Pronto, é só terminar a continha, nós descobrimos que a tração é 2.100 newtons. Tranquilo? Então esse item aqui está equivocado, beleza? Agora vamos fazer o restante, né?
Continuando a resolução do problema, no item 4, no instante do mergulho, a velocidade do adolescente é vertical, de módulo aproximadamente 45 km por hora. Veja, pessoal, a velocidade, o vetor velocidade vai acompanhando a trajetória. E a partir do ponto B, ele tem um lançamento horizontal. Então, a hora que ele atinge o ponto C, ele continua com a velocidade horizontal, que era a raiz de 120, mais uma velocidade vertical. Então, o vetor velocidade resultante é inclinado, não é vertical. Então, esse item aqui já está equivocado. Muito bem, e para a gente achar o item 5, a distância horizontal da posição A até a posição C, aproximadamente 13 metros. Primeiro passo, temos que descobrir o tempo de queda livre, o tempo para ele cair essa distância, essa altura de 2 metros. Como o lançamento é horizontal, o V0y vale 0. Então, basta preencher o restante da equação. O ΔH é 2 metros, a gravidade é 10, adotando o referencial para baixo. Nós vamos descobrir que o tempo é raiz quadrada de 4 sobre 10, ou 2 sobre raiz de 10. Muito bem. Para calcular o alcance é a distância horizontal durante o voo, movimento uniforme. Então, o alcance é a velocidade x vezes o tempo. A velocidade x era a raiz de 120, vezes o tempo, que eu coloquei aqui raiz quadrada de 4 sobre 10. Ajeitando o cálculo, dá 48 dentro da raiz. 48 é aproximadamente 7 metros, né? Aproximadamente 49. Como ele quer a distância de A até C, nós temos que pegar a posição aqui do ponto A e projetar aqui embaixo. Então, seriam 6 metros do tamanho do fio, mais 7, e, portanto, 13 metros. O exercício, então, tem esse item correto. Legal? Pessoal, mas é um problema extremamente cobrado nos vestibulares. Beleza? Vamos para o próximo. Exercício tarefa número 2. Um bloco de 5 kg é abandonado da posição P, apresentada na figura. Ele desce a rampa e consegue percorrer toda a curva final circular de raio R sem perder contato com a superfície, realizando um looping perfeito. Quando passa pelo ponto Q, sua velocidade tem direção vertical e sentido para cima. Não há atritos ou outros tipos de resistência durante o movimento, então, um sistema conservativo. Considerando a gravidade 10, vamos responder. Número 1. A força normal aplicada pela superfície no ponto Q vale 400 newtons. Vamos começar a fazer. Quando a gente coloca a bolinha no ponto Q, como não tem atritos, as únicas forças são peso para baixo e a normal apontando para o centro, perpendicular à superfície. Veja, a normal é a força resultante centrípeta e o peso, como ele está tangente, é a resultante tangencial. Bom, para a gente descobrir a normal, a gente precisa primeiro encontrar a velocidade. E nós encontramos a velocidade por energia, comparando a energia no ponto P a energia no ponto Q. O que nós temos no ponto P? A energia potencial gravitacional, mgh. O H vai ser 5R. E no ponto Q, nós também temos energia potencial com altura igual ao raio, mais a energia cinética. O nosso intuito aqui é achar a velocidade. Veja que a minha referência agora é o chão. Muito bem. Pessoal, fazendo o cálculo, a massa pode ser cancelada, o HP vale 5R e o HQ vale R. Ajeitando o cálculo, nós temos que velocidade ao quadrado é 8RG. Muito bem, agora nós vamos falar que a normal é a força centrípeta. Então, a normal é mv² sobre o raio. V² é 8RG. Substituindo os valores e cortando o R, nós temos que a normal é 8 vezes o peso. Olha que beleza, né? Uma baita de uma compressão lá na superfície. Substituindo a massa de 5 kg, você vai encontrar o valor de 400 newtons e esse item está correto. Beleza? Tranquilo? Esse item 2 já aprovamos, né? No ponto Q, a força-peso funciona como resultante centrípeta sobre o bloco. Não, a normal funciona como centrípeta. O peso seria a resultante tangencial. Então, esse item está equivocado. Então, vamos mudar de página para a gente continuar a resolução do problema. Bom, e agora? Questão 3, o item 3, a velocidade máxima atingida pelo bloco, 10 metros por segundo. Pessoal, onde que essa velocidade é máxima? Ela é máxima quando a bolinha estiver na posição mais baixa.
Então eu escrevi aqui que a energia mecânica no ponto P deve ser igual à energia mecânica no SS de solo, aqui embaixo. Muito bem, lá em cima nós temos energia potencial gravitacional, mgh, o H5R, e embaixo somente a cinética. Aqui nessa posição a velocidade será máxima, corta a massa. Só que a hora que a gente monta o problema, para encontrar o valor dessa velocidade, eu preciso da gravidade, que eu conheço, mas eu preciso do valor do R, que eu não tenho. Então a expressão da velocidade máxima é raiz quadrada de 10 RG. Como eu não tenho raio, não dá para saber se é 10 metros por segundo. Item equivocado. E por último, a altura mínima em relação à base da pista, do ponto em que deve abandonar o bloco, para que ele consiga percorrer toda a pista, é 2,5 R. Pessoal, para a gente fazer esse item, primeiro passo, a gente tem que lembrar qual é a velocidade mínima que o corpo tem que ter aqui em cima. Eu já deixei pronto aqui, ó. Aqui na posição mais alta, nós temos a bolinha e duas forças, o peso e a normal. A normal você lembra, né? A bolinha passa por baixo, empurra a superfície para cima e a superfície empurra a bolinha para baixo. Então a normal é para baixo. A normal mais o peso é a força resultante centrípeta. O que você tem que lembrar? Numa situação de velocidade mínima, a normal vale zero. Lembra? Quando a velocidade é mínima, a normal tende a zero. Então, portanto, o peso vai ser sozinho a força resultante centrípeta. Então, mg é mv quadrado sobre o raio. Corta a massa, nós temos aqui a velocidade mínima. Como o exercício está perguntando a altura mínima, eu tenho que então imaginar que ele vai passar pelo looping nessa posição com a velocidade mínima. Tranquilo? E essa velocidade mínima, raiz quadrada de RG. Vamos então agora, para achar a altura, fazer a conservação de energia. A energia mecânica em P tem que ser igual à energia mecânica em R. Muito bem, mecânica em P, mgh. Agora eu quero descobrir o H. Quero ver quanto vale o valor do H. Mecânica em R, mgh. O H é 2 vezes o raio, é o diâmetro, mais a energia cinética na posição R, que é a energia cinética com a velocidade mínima. Lembra de novo, hein? Velocidade mínima normal tende a zero. O corpo não comprime a superfície nessa posição para a velocidade mínima. Corta a massa e vamos substituir. Aqui eu só passei o 2 aqui para frente para ficar mais bonitinho, mais simpático. E no lugar da velocidade mínima, como está ao quadrado, a raiz de RG ao quadrado, a raiz desaparece. Já dá para cortar a gravidade, o G, e a massa, M. Então, o que sobrou? H é igual a 2R mais R sobre 2, ou seja, 2,5 R, que é a resposta do item. Então, esse item está verdadeiro. Pessoal, muitos problemas cobram isso, tá? A conservação de energia com força centrípeta. Vocês estão vendo aí, né? E esse lance do looping é muito cobrado. Então, não se esqueçam que para executar o looping, na posição mais alta é necessário uma velocidade mínima. Essa velocidade mínima você encontra considerando a normal valendo zero. Vamos fazer mais um. Pessoal, agora eu coloquei aqui um exercício especial, chamei de especial porque ele é muito importante. Ele caiu na prova da Mackenzie, mas eu já vi esse problema, o mesmo estilo, em vários outros vestibulares. Bom, vamos lá. A figura mostra o instante que uma esfera de 4 kg é abandonada do repouso na posição P e cai sobre a mola ideal de constante elástica 2 vezes 10 ao quadrado Newton por metro. O maior valor da velocidade atingida por essa esfera no seu momento descendente é... Então, a pergunta aqui que o pessoal mais erra, o maior valor da velocidade no seu movimento descendente. Então, eu fiz aqui, pessoal, uma sequência de deformações para você entender. O que a maioria faz? Pega a energia potencial gravitacional da bolinha e iguala com a energia cinética nessa posição, imaginando que aqui a velocidade é máxima. Só que aqui a velocidade não é máxima. Veja por quê. Nessa posição, a bolinha não tem o peso para baixo? Não tem ainda deformação da mola. Então, ainda não tem a força elástica para cima. Então, só tem o peso. Então, ainda tem aceleração para baixo. Se tem aceleração para baixo, quer dizer que a velocidade da bolinha vai continuar crescendo. Vamos ver uma outra possibilidade aqui.
Olha, aqui eu fiz uma figura com a mola já um pouco deformada. Então, além do peso, você também tem uma força elástica. Mas veja, a força elástica nessa posição ainda é menor do que a força-peso. O que acontece então? Nós temos nessa etapa um movimento acelerado, porque o peso é maior do que a força elástica. Então, o que vocês estão aprendendo nessa questão? Enquanto o peso for maior do que a força elástica, vai continuar existindo a aceleração, vai continuar existindo força resultante para baixo. Então, a velocidade vai continuar aumentando. Então, seguindo esse raciocínio, onde que a velocidade é máxima? Então, existe um momento que a força-peso é anulada, equilibrada pela força elástica. Nesse momento que a força elástica equilibra o peso, nesse momento de igualdade, a força resultante é zero e, portanto, aí que a velocidade vai ser máxima. Moçada, quando perguntarem um problema, calcule a situação, observe a situação onde a velocidade é máxima, pensem nisso. A velocidade máxima não vai ter aceleração. Então, a força resultante tangencial, não envolve centrípeta. A força resultante tangencial vai ser zero. Então, é esse momento que a força elástica equilibra a força-peso. Passou desse estágio, a força elástica fica maior do que o peso. Então, a partir desse momento, a partir do momento que a força elástica fica maior do que o peso, aí sim a velocidade passa a diminuir. No momento que a velocidade é igual a zero, aí nós vamos ter um outro estágio muito perguntado, o estágio de deformação máxima. Pessoal, vocês entenderam? Então, olha, eu já vi vários problemas na FUVEST, por exemplo, pessoa que pula de corda elástica, bump jumping. Então, se perguntar qual é o momento da queda que a velocidade é máxima, pensem nisso. A velocidade é máxima quando a força resultante for igual a zero. Então, vamos resolver o exercício. Vamos achar a velocidade que ele tem aqui. Só que, para isso, eu passei uma referência passando por essa posição. Nós precisamos achar o valor de x. O x é essa deformação, né, nessa posição que a velocidade vai ser máxima, onde a força elástica vai ser igual ao peso. Então, vamos lá, vamos fazer. Se a força elástica vai ser igual ao peso, então nós temos que Kx vai ser igual a mg. Colocando os valores do problema, 200 vezes x é 40, a massa é 4. Eu achei que o x é 0,2. Então, esse x, que ocorre essa posição, que eu chamei aqui de ponto M, vai ser, então, 0,2 metros. Agora, a gente pode conservar a energia mecânica. A energia mecânica no ponto P vai ser igual à energia mecânica no ponto M. Energia mecânica em P, mgh, h mais x, né, os 70 mais 20 centímetros. No ponto M, que tipo de energia tem aqui, galera? A energia, eu estou medindo o potencial gravitacional em relação a essa linha azul que vocês estão vendo aqui. Ó. Então, aqui é a minha referência. Então, no ponto M, eu não vou considerar energia gravitacional. Eu vou considerar a cinética, porque tem velocidade, inclusive é máxima, e a potencial elástica, kx² sobre 2. Agora é só colocar os valores que nós temos. Ó. Temos a massa, temos a constante elástica, o x eu descobri que vale 0,2, para acharmos então o valor da velocidade máxima. Dá 4 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Resposta, letra B de bola. Bom, então eu encerro por aqui, para o vídeo não ficar muito grande, mas olha, são 3 problemas de fundamental importância envolvendo a conservação de energia, lei de Newton, força centrípeta, tudo isso junto. Tá bom? Espero que gostaram. Um abraço, pessoal. Até a próxima!